Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este é mais um vídeo indignado. O caso é o seguinte, o sujeito era motorista de Uber, também trabalhava como policial militar. No momento em que ele estava dirigindo Uber, trabalho honesto, ele também estava armado, quando foi assaltado por 3 vagabundos meliantes. Mas felizmente, para a alegria da espécie humana, ele matou os vagabundos. Comemoremos! Ele livrou a humanidade desses 3 dejetos do demônio, mas ao invés de ser tratado como um herói que ele está sendo tratado como um vilão. Ao invés de ser agraciado com a Congressional Medal of Honor, ele está sendo tratado como um mau elemento, um pária. Esta inversão de valores, tratar um herói como vilão e tratar os vilões como herói, já era esperada da esquerda canalha e progressista, da mídia vagabunda, controlada pelos globalistas, a imprensa podre, como dizia Enéas. Mas o que me surpreendeu foi a postura da Uber, a empresa que agora o quer demitir o herói. Nunca subestimem a capacidade das grandes corporações de fazer o mal. Eu sou um capitalista extremista, mas isso não tem absolutamente nada a ver em compactuar com as grandes corporações. Pelo contrário, as grandes corporações tendem a ser contra o livre mercado, contra os princípios conservadores, porque elas querem nulificar qualquer capacidade local de fazer concorrência a elas. As grandes corporações são fascistas. E a Uber não é diferente. Não se deixem iludir apenas pelo fato de que a Uber enfrentou os cartéis amparados pela regulação ludista do Estado. É verdade que a Uber, assim como outras empresas de aplicativos de carona, tem o seu mérito em combater os cartéis de taxistas, assim como estes tiveram o seu mérito quando primeiramente surgiram ao enfrentar a resistência dos cocheiros, que se opunham a essa inovação. O fato é que, como o Schumpeter nos lembra, o inovador sempre sofre com os olhares tortos da sociedade, principalmente daqueles que a curto prazo perdem com a concorrência, ainda que a longo prazo toda a sociedade se beneficie, exceto os globalistas satânicos. Bastiat escreveu sobre isso, a petição dos fabricantes de vela que protestavam contra o desenvolvimento da lâmpada elétrica. Mas o que muitos capitalistas esquecem é que uma vez que esse inovador assuma quase que inexoravelmente o seu lugar de direito por ter trazido um serviço, um progresso para a humanidade, ele se torna o opositor do capitalismo a partir de então. E é isso que está acontecendo com a Uber. Eles estão pressionando os governos por mais regulação com o intuito de esmagar os seus concorrentes. A concorrência, a miríade de empresas e serviços, cada qual com a sua vocação que beneficia os consumidores, só pode surgir em um mercado totalmente desregulado e descentralizado. Mas a Uber quer se tornar um monopolista, leviatânico e monolítico. Porque a natureza humana é podre e corrompida pelo pecado original. Então não achem que a Uber ou qualquer outra empresa vai ser um herói da liberdade, porque não vai. A moralidade é oriunda da contemplação e da reflexão individual. Ela nasce do âmago do indivíduo, da sua alma dotada de graça santificante. Ela não advém das empresas, da política, dos sistemas humanos que são necessariamente podres. É por isso que a Ayn Rand estava completamente equivocada, completamente enganada com a sua torpe filosofia do objetivismo. Ela simplesmente desconsiderou a existência do mal. E ela ainda pregou o egoísmo como uma virtude. O resultado nós vemos na atitude da Uber, cujo CEO é fã dela. Então ele aparentemente defende a liberdade econômica, mas na prática é mais um corporativista que quer esmagar a concorrência valendo-se de meios criminosos para isso. Um egoísta. Esse é o resultado da filosofia da Ayn Rand. Sendo eu um pessimista convicto e um total descrente da natureza humana deixada só, sem Deus, eu já esperava que a Uber fosse fazer lobby com o governo para esmagar a concorrência. Mas eu confesso que eu não esperava algo tão grave, tão baixo, quanto demitir esse herói que livrou a humanidade de ser assaltada por esses meliantes. A política da Uber, para cometer tal vileza, é proibir os motoristas e os passageiros de entrar com armas dentro dos carros. Mas vocês já pararam para pensar o quão imbecil isto é? Se um mau elemento tem a intenção de estuprar ou de assaltar, vocês realmente acham que ele terá algum pudor por causa de uma politiquinha da empresinha? Alguém que não respeita a santidade da vida humana? Alguém que não respeita o consentimento de uma moça inocente? Vai ter algum pudor em respeitar a politiquinha armamentistazinha da empresinha? Não vai. Como dizia Wayne Lapierre, a única coisa que pode parar um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma. Nós estaremos muito mais seguros se motoristas e passageiros puderem usar as suas armas.
A política da Uber é canalha. Eu estou proibindo a Uber de ter essa política? Não. Eu estou apenas querendo boicotá-la. Ela merece o boicote. Esta política da Uber dá sinal verde para todos os bandidos do mundo de que é seguro assaltar um veículo da Uber, colocando assim em risco a vida dos motoristas e dos passageiros. A Uber não se contenta em fornecer um aplicativo capaz de mediar melhor as interações comerciais entre passageiros e motoristas. Isso seria ótimo. Mas não, eles têm uma sanha totalitária de querer controlar cada aspecto da vida de todo mundo envolvido no processo. É uma sanha totalitária que vinha desde Sargão da Arcádia e que acomete os seres humanos todos. Essa libido dominante que vai desde os caudilhetes até o maior dos banqueiros. É contra isso que nós temos que lutar. Mas a maneira de lutar, a maneira de fazer isso não é aumentar o poder do Estado, permitindo que ele regule as empresas, permitindo que eles impeçam as empresas de ter as suas próprias políticas privadas, por mais imbecis que elas sejam, desde que elas não sejam criminosas per se, é claro. A maneira de fazer isso é a total desregulação, descentralização e desestatização de todos os setores. O problema é que o exército de lobistas da Uber tem feito exatamente o contrário. Eles estão querendo esmagar o mercado. E a Uber é tão cara de pau que eles falam que não precisam de armas porque eles têm a sua própria política de segurança. Então é mais uma vez aquela falácia de que normazinhas, papeizinhos, nominalismos podem parar uma bala de pistola. A única coisa que pode impedir um tiro de pistola disparado por um mau elemento é um tiro de pistola disparado por um bom elemento. Se fosse verdade que uma arma dentro do carro não te traz segurança, por que que os grandes dirigentes, generais, políticos, banqueiros, executivos, muito provavelmente os executivos da Uber também, andam com seguranças armados dentro do carro? Já pensaram nisso? Porque armas trazem sim segurança. O ideal mesmo não seria andar num carro da Uber com motorista desarmado. O ideal mesmo seria andar num veículo de combate de infantaria T-15, pilotado por um Spetsnaz da Voenaya Razvedka. O fato de que esse herói que matou os assaltantes, homem responsável, estava com a sua arma espontaneamente, nos mostra que a segurança não é um bem público. A segurança é uma necessidade dos cidadãos e os cidadãos, quando deixados livres, vão atrás dela. E que é o governo e as grandes corporações que atrapalham as pessoas de buscarem sua própria segurança. Se nós quisermos uma sociedade segura, nós temos que abolir o Estado, o que, consequentemente, prejudicaria a concentração de mercado das grandes corporações e nos deixaria livres para conseguir os meios de segurança. O que mais me irrita nisso tudo é que, como se a demissão não bastasse, este herói que matou os bandidos ainda corre o risco de ser preso. Este policial motorista de Uber é um herói. Eu não gosto de polícia do Estado. Justamente porque se esse homem for preso, quem vai prendê-lo vai ser um policial do Estado. A polícia estatal não faz o que é moralmente correto. Eles simplesmente seguem ordens desses progressistas desprezíveis, de políticos, que, como o general Patton dizia, são a mais baixa forma de vida na Terra. Por isso que eu não gosto de policial do Estado. Mas este homem, policial ou não, é um herói. Infelizmente, corre o risco de ser preso quando deveria ser homenageado. A sociedade perdeu a sua capacidade de admirar e de honrar os heróis. E isso pode significar o fim dela. Thomas Carlyle dizia que a base de uma sociedade é o culto aos heróis. Ele exagerou um pouco, ele também cultuava o heroísmo errado. É preciso lembrar que, diferente do que Thomas Carlyle dizia, não há heroísmo maior que o de Jesus na cruz. E Carlyle falava algumas besteiras sobre o cristianismo. Mas o fato é que uma sociedade deve sim honrar aqueles que a defendem. E o que nós fazemos hoje é condenar aqueles que nos defendem e subsidiar aqueles que nos atacam. É isso que esses defensorizinhos de bandido fazem. Mas eu ainda não falei da face mais maligna da Uber. Não contentes em esmagar a concorrência, não contentes em cercear, em tolher a nossa liberdade de portar as nossas tão necessárias armas, eles também estão fazendo um lobby junto ao governo para proibir os carros convencionais dirigidos por humanos, autorizando somente os carros autodirigidos. Eles estão fazendo esse lobby nefando, junto com empresas criminosas como a Google e a Tesla. Sabe qual vai ser o resultado disso? O total controle dos movimentos das massas humanas. É uma distopia que nem o George Orwell sonhou nos seus piores pesadelos. O conceito de um carro que anda sozinho é, a priori, um avanço tecnológico, uma benesse. É bom que o motorista possa descansar quando ele estiver cansado, ou possa ler, ver um filme, namorar. Mas ele deve ter a capacidade de reassumir o carro. A palavra final, a autonomia, deve ser do homem, não da máquina. E
Não é isso que as empresas fascistas como Uber e a Google querem. Eles querem nulificar a capacidade do motorista de controlar o carro. Imagina o poderio imenso e descomunal que isso daria na mão das grandes corporações e do governo de controlar as nossas vidas, tanto mediante a vigilância quanto através do controle direto. Imagine o quanto de guerra eletrônica o governo poderia usar contra nós, contra a humanidade, para controlar os nossos movimentos e nos levar para onde eles quiserem. O fascista bandido do Elon Musk, CEO da Tesla, que só ficou rico pegando o dinheiro do governo que o governo roubou do pagador de imposto pobre, disse que nós não podemos permitir que uma pessoa dirija uma máquina da morte de 2 toneladas. É assim que ele se referiu ao carro. Ou seja, não contentes em confiscar as nossas armas, agora eles querem, com a mesma desculpa, confiscar os nossos carros ou o nosso poder de viajar, a nossa liberdade de ir e vir. É isso que esses canalhas corporativistas querem. Além disso, ao contrário do que eles dizem, o carro autodirigido, que o motorista não possa controlar, ele é menos seguro, simplesmente porque os carros, as máquinas, não fazem cálculos morais. Eles obedecem a um algoritmo de maneira fria e totalmente amoral. Isso vai gerar problemas. O homem é capaz de fazer cálculos morais e evitar um mal maior. A máquina não é capaz de fazer isso. Quando a humanidade se submeter totalmente a essas máquinas, abdicando da própria vontade, nós teremos um grande aleijão moral no mundo. Isso é o que um carro autodirigido faria. Eu sou a favor de um piloto automático, e depois o motorista possa reassumir quando quiser, mas não proibir as pessoas de controlar os seus carros. É preciso lembrar ainda que o advento desses carros controlados por microchips de maneira totalmente centralizada tirariam a liberdade do pequeno empreendedor de prover transporte barato para os pobres, de forma independente, e assim, mais uma vez, a Uber conseguiria esmagar a concorrência. Teríamos mais concentração de mercado, mais fascismo. Portanto, não confie em liberalecos, em liberaloides, que só faltam idolatrar as empresas só porque elas não são o governo. O que faz com que algo seja criminoso é a sua atitude moral, não é se é do governo ou da empresa. A diferença é que os governos são sempre, sistematicamente falando, criminosos. As empresas podem ou não ser criminosas e elas tendem a ser mais criminosas quando há um alinhamento de incentivos distorcido pelo governo. Esse é o fato. Grande abraço e parabéns ao herói que matou os 3 assaltantes.